Oi, hoje o papo é daqueles que misturam história, música e boa conversa. Vantu, após a nossa vinheta. Estamos aqui na Rock e Companhia, nossa parceira e celeiro de talentos, para conversas com um cara que transformou curiosidade em paixão e paixão em arte. Professor de História, compositor, escritor e agora à frente do projeto Flying House. Recebemos o inconfundível Vantu Will, ou simplesmente Vantu. E aí, Vantu, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, tudo tranquilo. Muito obrigado pela oportunidade aí, Ale. Valeu, muito sucesso aí pra vocês aí, cara. Eu agradeço. Eu tava olhando lá o conteúdo de vocês lá, maravilhoso, cara. É coisa rara, realmente, a gente encontrar um espaço como esse daí que dá tanto valor, assim, ó, a música autoral, a produção, né, autoral aí. Precisa mostrar a galera que faz som, né? Muito cara escondidinho aí que tem que mostrar o trabalho. Deixa até um aviso, quem tiver aí um convite, quem tiver material para divulgar, manda pra gente, a gente divulga na rádio, marca entrevista, a gente faz tudo aí. Não cobra nada, é na faixa. Tudo começou com você descendo do ônibus por impulso e comprando um violão. Quando você olha para trás, o que mais te surpreende nessa decisão que mudou o seu rumo musical? Cara, o que é uma loucura pra mim isso daí, cara, com essa pergunta que você fez, é que eu não imaginei que aquela ação minha de descer do ônibus naquele dia por impulso realmente fosse ocupar um espaço tão grande da minha vida. Hoje eu tenho 52 anos. Isso foi em quando? Isso daí foi na década de 90, início dos anos 90 ali. Caraca. Mais ou menos. Tempinho. E foi uma época que todo churrasco que tinha entre amigos tinha alguém tocando Legião Urbana. Né? Eu achava lindo. 90 é que mais tinha, né? Todo mundo em volta ali, alguém tocando Legião Urbana, tocando aquelas músicas que faziam muito sucesso de época, em Jesus do Havaí, isso, aquilo. E eu falava assim, puxa, cara, como é legal, nós temos um violão, você tocar, você reunir pessoas em volta. Então, sempre foi um sonho assim, que eu só ficava até então um sonho, até o dia do ônibus descer, do nada ali, falar, vou comprar um violão. Aí você foi na loja, escolheu lá? Fui na loja, escolhi. Violão que foi, você lembra? Lembro, foi um Tonante Rei. Era o mais barato que tinha. Não tem mais ele. Não vejo mais Tonante por aí. Não, mas você não tem mais ele também. Não. Se alguém tiver esse Tonante Rei aí, eu estiver assistindo, por favor, me venda de volta. Aceito doações também. Você vendeu ele, o que você fez com ele? Eu devo ter trocado por alguma outra coisa na época, acho que uma guitarra, acho que eu juntei um dinheiro ali e acabei. Mal sabia eu tocar o violão, já pulei pra guitarra, deve ter acontecido dessa forma aí. E, enfim, é isso aí. A história do senhor do cachimbo, que te ensinou a afinar um violão, você conseguiu pagar essa dívida passando esse mesmo ensinamento para alguém que estava começando? Conta essa história para nós aí, cara. O que foi isso? Cara, essa é uma história realmente muito boa. Eu morava numa casa que a casa ela era de parede germinada, então era uma parede para duas casas. Eu, quando estava voltando com o violão, já sabia que eu ia ter problema de tentar tocar violão em casa ali, né? Então tinha uma área a uns 100 metros de onde eu morava ali, que era tudo uma área verde ali. Aqui em Sorocaba? Em Sorocaba mesmo. Em Votorantim. Em Votorantim, isso. Hoje é o bairro Jataí. Aí eu pegava o meu violão e eu ia lá à noite, né, depois do trabalho, sentava e ali eu ficava tocando violão. Naquela oportunidade, comprei o violão, eu também comprei uma revista Cifra Clube. Eu falei pro cara, tinha Cifra Clube, né? Não sei nada de violão, nada. Compra a revista, dedo 1, dedo 2, casa 3, você vai aprender, vai ser tranquilo. E sempre que eu ia para esse lugar, tinha um senhor de uns 80 e poucos anos, sentado num tronco e fumando cachimbo. Ele via eu passar, eu cumprimentava ele só mexia a cabeça, passava no outro dia, ele estava no mesmo lugar. A gente tinha como se fosse um horário marcado. Ele estava sempre ali, eu sabia que eu encontrava lá, o senhorzinho vai estar lá. Aí um dia ele pegou e parou eu, falou, todo dia você passa aqui, toca para eu ouvir um pouquinho, eu gosto tanto de música. E eu falei que eu não sabia. O que acontecia, quando eu estava lá tocando meus violão, encaixava o dedo 1, 2, 3 lá e batendo acorde, e era horrível, eu ficava toda hora conferindo na revistinha, falei, mas tá certo, cara. Dedo 1 é aqui, ali, batia aquele som horrível. Esse senhor, cara, quando ele me abordou e pediu pra eu tocar, eu expliquei pra ele que eu não sabia tocar, que eu tava aprendendo isso aqui. Até pra ele deixar eu ir embora, eu falei, vou mostrar pro senhor como eu não sei tocar. Eu tirei o violão da capa lá
e bateu a corda ali. Eu lembro até hoje, eu fiz o Lá. É o mais fácil, né, dessa corda, né? Os 3 dedos juntos ali, bateu lá para ele. Ele olhou, ele foi para trás e falou, viu, mas afina primeiro, eu espero você afinar o violão. Quando ele falou essa palavra, afinar o violão, eu lembro que em algum lugar eu já ouvi um zum de afinar um instrumento para tocar. Não estava afinado? Não nem sabia que era afinado? Não, nem sabia. Não era de afinação, nada. Afinar primeiro, esticar a corda ali. Mas tá meio esticadinha a corda, por que será que o som sai feio, não sei o quê? E aquele senhor sabia tocar violão, ele pegou, afinou o violão para mim, percebeu rapidamente que eu não sabia nada de violão mesmo, desejou boa sorte para mim, e voltei. Fui para aquele lugar lá onde eu ficava tocando aquelas notas com os dedos corretos, formação de acorde perfeita, mas um som horrível. Toquei acorde, sabe aquele som lindo. Falei, nossa, tinha que afinar o violão, olha só. Para completar, mais uma curiosidade. Parece meio místico isso daí, tá? Mas não tem nada de misticismo, só faltou da minha parte uma atitude. Porque depois daquele dia que eu encontrei aquele senhor, eu voltei outras vezes lá e eu não encontrei mais ele. Eu vi os parentes dele, porque é aquele tipo de família que todas as pessoas são muito parecidas uma com a outra, sabe? Eu nunca quis incomodar, mas sempre fiquei curioso de saber, cadê aquele senhorzinho que afinou o violão para mim? Nunca mais viu ele, nem soube dele também. Parecia aquelas histórias assim. Já tinha uma idade alta aí também, né? Tinha sim. Ele tinha, os dedinhos dele eram tudo bem fininho, meio tortinho até. Ele fez até um acordezinho ali, meio na dificuldade. Mas sem ouvido bom para o final. Eu não sabia nada dele. Nada dele. Perdeu a oportunidade. Suas músicas têm uma pegada literária e poética muito forte. Como o escritor e compositor convivem dentro de você? Eles brigam, se completam ou se revisam um ao outro? Antes de eu ter essa paixão pela música, eu sempre tive uma paixão muito grande pela produção textual. Realmente, eu sempre gostei de escrever. Eu era péssimo em matemática na escola, mas eu era bom em redação, eu sempre era muito elogiado. E desde muito jovem, eu já tentava assim, criar histórias, com começo, meio e fim, e fui entrando nesse universo literário. Quando eu comecei a música ocupou um bom espaço dessa minha vontade de produzir coisas. E eu deixei um pouco esse universo literário de lado. Mas ele migrou, de certa forma, esse pensamento meu, essa maneira de fazer coisas para a música. Coisa que eu nunca tive. Eu admiro profundamente de coração quem tem essa habilidade de tocar música cover. Eu não sei tocar nenhuma música cover. Eu, desde 19 anos, eu estou nessa vida. Mas você praticava, quando você começava a tocar, você praticava o quê? Não era cover? Não era cover. Não era. Eu nunca pratiquei cover. O que eu sempre pratiquei foi formações de acordes e ritmos com aquelas formações de acordes. Então eu ficava no Lá, que o Lá era fácil de tocar, pulava pro Mi, maior em cima, que era 2 dedinhos também, depois caía pro Ré, que era tudo na mesma casa, e eu ficava ali, correndo para cima e para baixo, fazendo ritmo. Quando eu pegava de tentar tocar um cover, eu lembro que eu pegava da Cifra Club ali, tentava tocar alguma coisa, eu tinha dificuldade, sempre que eu ia mostrar para alguém, a pessoa falava assim, viu, mas está muito diferente do original. E eu percebi que realmente a Cifra era uma coisa assim... Mas você podia falar, não, mas é uma versão minha, especialmente minha que eu falo. Faltou essa ideia na época. Aí eu falava, eu pensei que o caminho era esse, eu falei, não, é tudo diferente, lá de Cifra aí, cover é outra coisa. E você lembra qual foi a primeira música que você conseguiu pegar a lateirinha assim bonitinha? Lembra qual foi? Música autoral ou música que você conseguiu tirar no violão? Você falou, nossa, a música perfeita, inteirinha, do começo ao final, e ficou... Foi uma música, uma autoria minha chamada Linda Elisa. Linda Elisa. Nessa época, a Linda Elisa, na verdade, ela não se trata de nenhuma mulher que eu conheci, uma garota chamada Elisa. Elisa era o nome de teste de HIV, de época. Sério? E na época que eu estava tocando violão, a coisa do HIV era algo que assustou muita gente em Votorantim. Então, teve a época do Cazuza, aquela exposição do Cazuza, que estava acontecendo com ele, Freddie Mercury, e esse medo da juventude, de realmente de pegar assim, uma coisa dessa. E eu li numa matéria que o nome do teste de HIV, hoje tem vários testes de HIV, era Elisa.
E daí surgiu a ideia de eu juntar essa questão literária que eu tinha, de produção de história, com uma história de uma mulher chamada Elisa. Mas a Elisa era só uma conotação realmente com o nome do texto. E a primeira música que eu fiz foi Linda Elisa, que meio que retrata de maneira assim... Cara, legal, não sabia disso não. Lá nos tempos de Senhores de Si, o desafio era manter a banda unida e dedicada. Agora com o Flying House, o que mudou na forma de fazer música depois de tantos anos? É verdade. O que aconteceu foi que, desde que eu consegui desenvolver um pouco, né, o suficiente para ter uma banda, né, com violão, né, depois fui para guitarra, eu sempre tive o sonho de ter uma banda. Falei, tudo tem que ter os caras junto comigo nessa brincadeira, nesse projeto. E era difícil você achar músicos que estivessem dispostos a tocar som autoral. Era muito difícil. Eu quase sempre recrutava os amigos. Falava, pô, você leva... Eu não podia ver alguém batucando no balcão, que eu falava, cara, você seria um ótimo baterista aí. E ali eu ficava, até convencer o cara a comprar. Eu formei 3 bateristas, não de maneira didática, né, mas por incentivo. 3 bateristas, um deles ficou comigo. Aí juntou a Tribo da Noite, daí juntou um outro colega que sabia tocar contrabaixo. Juntamos, né, a primeira banda foi a Tribo da Noite, tocamos por um tempo curto. E daí passou aquele período sem tocar, daí juntou uma outra banda, Banda Nós, daí veio uma outra banda que não lembro o nome, mas sempre assim, eu quase sempre recrutando as pessoas e fazendo as pessoas aprenderem a tocar. Senhores de Si, o projeto Senhores de Si, foi um projeto com as mesmas músicas, mas daí então com caras que sabiam realmente tocar. Músicos mesmo. Eles tocavam bem, daí quem ficou preocupado fui eu. Falei, puxa vida, hein? Agora dar conta desses caras aí é difícil, mas a dificuldade ali com eles, com os Senhores de Si, não era a questão de ensaiar e ter bons músicos tocando junto, era questão de tempo. Realmente, as pessoas tinham lá, cada um os seus afazeres ali, e achar um tempo para isso daí era difícil. Aí, né? Como você perguntou, realmente, né, manter aqueles caras juntos tocando e a gente encarando aí, tocar num lugar ou outro. O espaço para música autoral é muito difícil. Sim, sim. É muito difícil. Você achar um bar que aceita você, que toque só a sua música sem nenhum cover, né? Ele briga de frente com música cover, né? Que tem muitas pessoas que escutam, né? Sim, com certeza. Mas não pode desanimar. Não pode desanimar. Autoral sempre. Vamos seguir forte, hein? Você falou que queria trazer mais peso e energia para o novo projeto. O que representa esse peso para você? É música emocional ou mistura dos dois? Um pouco a mistura dos dois, viu? Quando os Senhores de Si, né, se desfez, né, cada um realmente começou a seguir seu caminho, eu tive a ideia de pegar essas músicas que a gente tocava junto e colocar uma roupagem diferente dela. Eu queria algo com mais energia no sentido de peso de guitarra mesmo, sabe? E os Senhores de Si tem, assim, uma pegada, assim, muito parecida com um arranjo de Led Zeppelin, muito sutil, muito sofisticado, aquilo, sabe? E eu, até por formação, né, eu sou um autodidata, eu não consigo ter essa sutileza, essa finesse, assim, sabe, de notas, isso aqui. Então, quando pensamos em fazer de novo um projeto com essas músicas, eu vim dessa vez com a ideia de colocar mais energia, mais peso e ser mais dinâmico. Menos didático, menos dedilhado, menos, sabe, e mais dinâmico. Vamos ver, parece que está ficando bem interessante. Vamos ver o que vão achar. Hoje em dia o mundo da música é digital. Dá para gravar em casa, montar banda online e até usar IA para criar sons. Você veio da era do papel e cifra clube. Como encara essas novas possibilidades? É incrível, né? Eu demorei para ter celular, para você ter uma ideia. Todos os amigos meus estavam lá com celular e pediam meu número de celular, eu não tinha celular. Eu falava, tem um telefone fixo, pode ser? Passava telefone fixo, né? Então, eu meio que deixei essa coisa de banda nessa época, o celular ainda não tinha câmera, você não conversava com outro cara olhando. E de repente, cara, quando, né, com 2 filhos em casa, né? Esse universo digital, esse mundo começando a acontecer do jeito que está acontecendo, surge essa possibilidade de realmente voltar a tocar, isso, aquilo, e eu vejo que pessoas hoje em dia gravam na sua casa. Sim. Eles pegam ali, botam em cima de uma mesa, na mesa da cozinha, ligam um computador ali, eles estão gravando música. Foi de uma época, como músico autoral, a gente sonhava muito em ser reconhecido por uma gravadora, que você tinha que ir atrás de gravadora.
você tinha que ir atrás de produtor musical, era esse cara que ia conseguir dar um destaque para você. Ou você conseguir juntar uma galera muito grande que acompanhasse seu trabalho e que lotasse os lugares que você fosse e começasse a chamar atenção. Chamar atenção. Só que essa atenção teria que ser tão grande que chegaria até o ouvido desses caras de São Paulo, esses produtores musicais. Então é muito difícil, é realmente muito difícil. Hoje eu vejo que você pode produzir a sua música dentro da sua casa, com os recursos que você tem ali. Se você não tiver uma guitarra, você coloca ali uma guitarra tocando para você. O cara que sabe mexer bem nessas coisas, ele produz uma música ali em 40 minutos. Se é boa, não sei, mas que ele consegue produzir. Consegue. Ele consegue. Isso daí é interessante. Obviamente que isso daí é um universo muito diferente para mim. Não sei como vai ser. Espero que seja bom. Espero que se adapte. Vai sim, tem que se adaptar. Tudo na vida a gente se adapta, né? Para fechar, a Flying House ainda está taxando um motor, mas a gente já sente que vai decolar. O que vem para frente? Podemos esperar gravações, IPs, shows, ou você prefere deixar o público olhando para o céu e imaginando? Imaginando se essa Flying vai voar mesmo, né? Pois é. Eu pretendo sim, eu pretendo gravar essas músicas até, né, por uma questão de... Se um dia eu partir desse planeta aqui, eu tenho pelo menos esse material gravado, salvo. Tem algum material seu gravado? Eu tenho um material gravado, mas não é um material que da forma que ele está me agrada, sabe? Então eu considero aquilo um registro não daquilo que eu queria fazer, mas daquilo que na época eu fui levado a que as coisas ficassem daquela forma, sabe? Eu não entendo aquilo como de fato a minha identidade, sabe? Musical. Identidade musical é o que está acontecendo agora. Porque não faz parte de você? Você que fez, faz parte de você. Faz parte de mim, faz parte de outras pessoas que eu tenho um carinho enorme também. Os amigos que tocaram comigo. Mas não é aquela chácara com a paisagem linda que todo mundo sonha, sabe? Ah, tá. Você tem a chácara, mas a paisagem não é aquela que você quer, né? Digamos que é uma chacrinha cercada de prédios, né? Então não é bem isso que eu quero. Então, eu quero sim, eu quero gravar com esse formato novo, do jeito que as coisas estão acontecendo e tocar o barco para frente aí, ver se a gente consegue fazer um agito dessa vez. Hoje em dia, a minha extensão ela é muito maior do que antigamente, por conta, né, disso que a gente acabou de falar, né? Por conta dessa interação aí digital, né, que tem. E tô muito ansioso para experimentar e para provocar isso aí. Tá certo. Quantas composições você tem escritas? Eu tenho mais de 60 composições. Eu tenho mais de 17 livros também. Os livros são sobre qual tema? Os mais variados. Ficção científica. Olha que legal. Tem um livro de filosofia também. Tem um livro pela editora Saraiva, que foi lançado em 2016. Enfim, então, eu tenho mais registro literário do que... Você é professor também? Eu sou professor, mas eu nunca dei aula. Eu nunca lecionei. A questão de eu ter estudado história realmente foi uma curiosidade. E sempre queria ver o entendimento da história humana, o que poderia me acrescentar dentro da própria, né, da própria produção textual, da própria produção literária. Isso tem te ajudado nas letras das músicas que você compõe? Faz algum tempo que eu não componho, porque como eu tenho muita música já composta, eu estou tentando lembrar algumas 15, 20 ali que acabaram ficando para trás. Então, atualmente, tenho brigado bastante com isso. Fiz algumas músicas em inglês também, mas isso daí é para um outro momento. Caramba, né? Tanto material, tem que colocar para o pessoal ouvir, né, meu? Bastante coisa. Eu tenho que pegar a linha do trem. A hora que eu conseguir colocar o vagão naquela linha e a locomotiva puxar, é legal que vai ter um espaço assim que a gente não vai precisar perder assim, compondo, tentando fazer coisas, porque as coisas estão ali feitas. E os músicos? Você está com os músicos agora que você queria ou faltando algum músico? Como é que tá? Estou tocando com músicos muito, muito bons, viu? Eles são músicos de fato, né? Estou tocando com o Lucas, que é professor da escola, inclusive falar que o William da Rock Companhia aqui, que você tem parceria, foi o cara que deu um impulso, né? Realmente, numa conversa que eu estava tendo com ele, falou, cara, mas tem professor, tem pessoas aí, de repente, você consegue juntar uma galera aí e fazer a sua banda aí. Sim. Então o William foi lá, catou um professor de bateria,
né? Que é o Lucas, que toca muito bem, tem um estilo bem pego, realmente, né? Ele tem uma... Tudo professores? São todos Então tem professores. que mudar o nome, tem que ser professores do rock, professores do ritmo, professores de alguma coisa. O Murilo também, que também é professor aqui na Rock Companhia, que tá tocando contrabaixo ali comigo. Que legal. Então virou uma power band aí. Então, Olha, tá vendo? vamos ver aqui. Esses três caras. Você vai fazer um sonzinho pra nós aqui, pra gravação? Dá pra fazer um som aqui? O que você vai tocar aí? O que eu posso tocar aqui? Deixa eu ver. Talvez Alguma coisa Linda que vai rolar ali, Elisa. Linda Elisa, eu fiquei curioso agora pra ver como que é. Linda Elisa, pode ser. É uma música alta, é uma música bem pega, então eu vou tentar fazer uma versão dela bem lá embaixo. Bem calma. Tranquilo. Bem tranquilo. Valeu, Vantu, por dividir essa trajetória com a gente aí. Pra quem curtiu o papo, segue o Vantu nas redes sociais e não esquece, acompanha também a Vitrópolis Web Rock no YouTube, na nossa rádio online, porque aqui a boa música e as boas histórias sempre têm espaço. Até a próxima entrevista. Acompanhe também as redes sociais da Rock Companhia, tá? E venha fazer uma visita localizada aqui na Avenida Roberto Simons, 115, Jardim Santa Rosália, Sorocaba, São Paulo. Contatos para o WhatsApp 15988115060. Obrigado por terem acompanhado. Tá na Vitrolinha, tá na Vitrópolis. Obrigado, Vantu. Obrigado, também agradeço. Um abraço a todos. Valeu. É isso aí. Pessoal, lá eu sou o Vantu aí da Flying House, fazendo uma versão especial aí de uma composição minha, Linda Elisa, especialmente aí pra rapaziada aí. Muito obrigado a todos vocês aí. Mais ou menos assim. Uma brisa estranha e forte, então seus olhos vêm me incomodar. E sentindo a faca na garganta, lágrimas de sangue cegaram teu olhar. Mas já foram tantos que ela nem pôde lembrar, mas já houve tantos que ela nem pôde contar. Ela é aquela que se dizia forte, tantas vezes escapou da morte. Será o destino ou só um golpe de sorte? Aquela mulher linda conseguiu enganar a morte. Linda Elisa, Linda Elisa, Linda Elisa, Linda Elisa. Dentro, depois que caiu fora. E por muitas vezes Elisa então chorou, e por muitas vezes ela então se lamentou. Vida dura e cheia de trapaça, mostra o céu, mas aqui nos dois tem asa. Hoje entendo a morte todos abraça. Nos olhos do destino minha vida não é nada. Linda Elisa, Linda Elisa, Linda Elisa, Linda Elisa. Vem ensaiar na Rock Companhia, a sua diversão de